pessoal! Essa semana, em especial na sexta-feira, dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Eu quero trazer uma série de reflexões para que a gente possa pensar se de fato a gente leva esse dia a sério. A origem desse dia não está no incêndio, de 130 mulheres. Isso aqui é uma outra história, foram mulheres e homens que morreram por péssimas instalações elétricas de uma fábrica, morreram num incêndio. Isso é uma outra história, mas essa história foi colocada em evidência porque ela aconteceu em Nova York, para que esse fosse o Dia Internacional da Mulher, que também foi em março esse acontecimento, mas para tamponar a real origem, que é russa, de muitas mulheres, milhares de mulheres em 1917, que fizeram uma manifestação em São Petersburgo, exigindo melhores condições de trabalho para as mulheres e também a saída do país da Primeira Guerra Mundial. Então, essa é a verdadeira história da origem do dia 8 de março. Então, tem uma origem sociopolítica bastante importante e que a gente tem que pensar muito no que de fato significa esse dia. Um dia que apenas em 1975 a ONU resolve padronizar e resolve comemorar o Dia Internacional da Mulher. Mas vamos analisar agora se de fato comemoramos isso. Pessoal, dia 8 de março, entregar um buquê de flores para uma mulher, o que diz? De fato. O que diz de fato de que, olha só, nesse dia 8 é o teu dia. Mas o que acontece com as mulheres socialmente? O que tem acontecido com as mulheres? E hoje eu quero ressaltar a sobrecarga materna. A sobrecarga, não só materna, mas a sobrecarga mental das mulheres. E essa reflexão, como a gente está aqui no Instituto Maternitá, a gente vai falar dessa sobrecarga das mulheres e materna. Vamos começar por as questões econômicas, sociais, políticas, o quanto que é muito mais difícil para uma mulher alçar novos voos, ter um rompante em sua carreira. São questões, é um caminho muito mais árduo do que dos homens. Isso está posto. Quantas e quantas mulheres, por ficarem grávidas, elas são demitidas? E olha só, precisamos de uma lei que impeça as empresas fazerem isso. Por quê? Porque fizeram demais. E continuam fazendo, infelizmente. Ou quando essa mulher retorna da sua licença maternidade, ela é demitida, com uma justificativa de que não vai produzir, de que não é a mesma, e outras questões ali muito irrazoáveis. Ou, numa entrevista de emprego, se essa mulher tem filhos, bom, o currículo dela é colocado lá por último, se é que é colocado por último na pilha. Agora, se um homem tem filhos, nossa, ele é responsável por uma família. É aquela mulher, não. Ela vai faltar, porque ela vai ter que levar o filho no médico, porque vai ter reunião escolar. Como se essa criança fosse a única responsabilidade dessa mulher, não deste pai também. Disparidade salarial. Mesmo cargo, diferentes salários. Disparidade científica. Quantas e quantas mulheres conseguem galgar passos dentro da academia e dentro da ciência? Recentemente, no currículo Lattes, que é o currículo acadêmico, pensaram-se em colocar ali um campo de pausa daquele currículo por licença maternidade. Porque as mulheres eram questionadas, bom, do ano X ao ano Y você não produziu nada, você não produziu artigo, você não pesquisou. Por quê? Então já que você teve essa pausa, você parou a tua vida para cuidar da sua família, porque teve essa necessidade, então você já é desqualificada. Eu tô trazendo apenas algumas coisas e assim, se a gente for colocar mais coisas aqui, a gente fica até amanhã, por isso que eu quero que vocês coloquem mais aqui nos comentários, para que a gente possa ir falando mais sobre isso, mas dessa disparidade que a gente tem. E agora eu quero falar da sobrecarga mental materna. O que isso quer dizer? Na maioria das famílias, a gente tem mãe solo. E mãe solo
que também não estão sem o companheiro, a grande maioria está, mas eu chamo de mãe solo também aquela que tem o companheiro, mas não tem. O que eu quero dizer com isso? Ela também precisa trabalhar. Pesquisas que nós temos é que as mulheres elas contribuem com 50% da rentabilidade da casa, então elas trabalham fora e a grande maioria delas, quando chega em casa, elas que precisam se preocupar com toda a economia do cuidado. Se a casa tá limpa ou não tá, se o cachorro tem comida ou não tem, se a criança precisa tomar banho, a criança precisa jantar, precisa fazer tarefa, se tá doentinho, qual que é o horário do remédio, não perder o horário do médico que marcou, pensar que tem que marcar um pediatra, pensar que tem que marcar um dentista, pensar que tem que ir na escola, pensar que precisa comprar roupa porque já não tem mais. Todas essas questões estão dentro da mente da mãe, na grande maioria das vezes. Enquanto, quando eu disse, né, tem o companheiro, mas não tem. O companheiro chega em casa, quer jantar, quer tomar o seu banho, ligar a televisão, ver jornal e assistir o futebol. E o restante fica para quem? Ela também trabalhou fora, igual a ele. E ela tem que trabalhar dentro de casa. Por que não igual a ele? Ou por que não ele igual a ela? Porque o filho é dos dois. Então, toda essa sobrecarga, a mochila da escola, se tá tudo pronto, não tá, se a professora mandou recado, buscar a criança na escola, todas essas preocupações estão na mente materna, na grande maioria das vezes. Então, uma das lutas que nós temos, e eu quero aproveitar o dia 8 de março, dessa comemoração, é que a gente possa quebrar paradigma. Quebrar paradigma tanto do patriarcado quanto desse paradigma de que filho é só da mãe, de que se o homem cuida da criança na economia do cuidado, se ele tem os afazeres com a criança também, esse paradigma machista da sociedade, como se dissesse que ele é menos homem. Ou que, poxa, mas você... como assim você vai sair do seu trabalho para ir na reunião escolar ou para buscar o seu filho que está doente na escola? É claro, ele é pai. E não é menos profissional nem menos homem. Por isso. Então, nesse dia 8 de março, eu quero fazer um convite para que a gente possa pensar nesses paradigmas. Para que a gente possa pensar na quebra desses paradigmas. Para que a gente possa pensar que sim, há coisas importantíssimas que a gente ainda precisa lutar, tanto sociais, políticas, econômicas, mas também disso que eu trago, que claro que está relacionada com as outras esferas, né, sociopolíticas, mas da sobrecarga mental materna. Vamos juntos, né? Até a próxima, pessoal!